Oi, eu sou o Wendel, bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Não em função do tema, mas a gente já tava rindo aqui, então tem tudo a ver com esse vídeo. Porque esse vídeo é pra falar sobre as vezes em que o dublador ri, né? Os filmes em que a gente mais deu gargalhada na hora de gravar, se isso pode, se isso não pode, como é que funciona. Olha, eu morro de rir gravando as coisas. Então quando eu gravo, por exemplo, o Kevin Hart, né? Já dublei ele em vários filmes, dou risada. Bob Esponja, dou risada até hoje. Tem cena que às vezes eu erro 2, 3 vezes porque eu paro no meio pra dar risada, porque eu não tô acreditando no que tá acontecendo. Tem um filme que eu dublei que olha lá, eu rindo aqui porque eu sempre esqueço o nome dos filmes. Aí o Luiz bota lá selo de idoso, né? Que é um filme que eu dublei um cara que ele tá com um piercing na língua, e então ele tá com a língua inchada, ele não consegue falar. Assim que eu fiz esse filme. Dirigindo também, a gente morre de rir. Quando eu dirigi a dublagem de 31 minutos, que era uma série muito engraçada, uma série chilena de bonecos, de Muppets. Oh, olhem! Uma coisa no céu! Uma luz! Parece que é um OVNI! É, parece que é um OVNI! Um OVNI! Corram! Que era dublado por Alfredo Rolo, Cecília Lemes, Marcelo Pissardini, Luiz Lafay, Tata Guarnieri e eu. Quando eu dirigia, eu morria de rir com as performances, com as piadas, com a obra em si. Era muito engraçado. E teve uma vez, lembrei de uma história aqui, a gente fez uma piadinha, tava eu e Leonardo Camilo gravando. O Leonardo Camilo é a voz do Ikki de Fênix. Não é assim que fala? Ikki de Fênix? Então, acertei. Quando a gente tava gravando, eu e o Léo, a gente gravava junto naquela época. E aí tinha uma cena em que o meu personagem tirava uma foto assim da carteira, uma foto antiga. Aí o cara falava, zoando, né? O cara falava, é sua namorada? Aí o meu respondia triste, é minha mãe. Aí ele fala que a mãe dele morreu e tal. Aí, na hora da gente gravar, eu não sei se o Leonardo Camilo errou ou se ele fez de propósito. Sei lá, mas ele falou, em vez dele falar, é sua namorada, me zoando, ele falou, é sua mãe? Aí em vez de eu parar a gravação, eu zoei de volta. Eu falei, não, é minha namorada. E aí a gente caiu na gargalhada. Eu e ele, rimos. Aí a diretora, Neide Pavani, falou, bom gente, vamos lá. Aí a gente foi gravar, quando chegava na fala, ele ria. Aí, não, vamos de novo. Chegava na fala, eu ria. Aí, gente, vamos de novo. Na quarta vez que a gente riu, a Neide falou, a gente tava, sei lá, no Anel, gravando, o Anel é um trechinho, tá, gente? Um trechinho que é todo numerado. A gente tava gravando, sei lá, o Anel 100. Aí a gente riu de novo, ela falou, Anel 111. Aí a gente se olhou assim, tipo, ferrou, a mulher tá doida, tá brava. Aí a gente não riu mais até acabar aquela gravação. Mas isso são apenas historinhas. Eu tenho certeza que tem gente com história muito mais legal, que morreu de rir e vai contar coisas legais para que você possa rir também aí. Vamos ouvir como é que é quando um dublador dá risada numa gravação dentro do estúdio. Bom, o momento que eu mais dei risada até hoje na dublagem foi dirigindo One Piece. Foi uma cena do Usopp com o Zoro, que é uma cena épica que o povo adora e aguarda muito pela versão brasileira, que é quando o Usopp do... Então os textos que eu desenvolvi com o Adrian, dentro do contexto da obra original, a gente rachava o bico, porque a gente tratou os personagens como a gente brinca na vida real mesmo. Então a gente cascava o bico, a gente meio que fez uma costura legal lá de coisas bacanas que eles estavam falando naquele momento, e a gente rachava o bico conforme a gente ia trabalhando com isso. Tinha um momento que a gente teve que parar uns 2, 3 minutinhos pra dar risada. Só lembrando que essa é uma etapa que a Netflix já anunciou e vocês vão estar acompanhando aí em julho, se eu não me engano, tá bom? Ao longo de quase 25 anos de dublagem, foram muitas situações, algumas engraçadas, algumas tristes, mas eu lembro que uma que eu dei muita risada foi fazendo o Patrick do Bob Esponja no filme do Bob Esponja, onde começa a tocar Twisted Sister, que é uma banda que eu gosto muito, I Wanna Rock. Aí o Patrick, o Bob Esponja entra com uma guitarra e o Patrick aparece com um maiô, uma meia arrastão e um salto alto, como se fosse um Patrick drag, cantando e dançando, e a gente se divertiu e deu boas risadas durante essa gravação. Um momento feliz que eu vivi na dublagem, na verdade um momento engraçado, foi quando eu tava dirigindo a Isaura Gomes num game. Raramente a gente tem imagem quando a gente grava game, mas especificamente nesse game a gente tinha as cutscenes. E ela demorou pra perceber que era uma animação, ela achou que fossem atores reais, porque a imagem tava pequena. E quando ela percebeu que era animação, ela falou, isso é de mentira, tipo a mulher a Magalu do Magazine Luiza, e eu achei muito engraçado que a primeira associação que ela fez foi essa, e o Igor tá rindo agora,
porque eu acho que ele não esperava essa história. Oi, gente! O momento que eu mais dei risada numa escala, e essa foi uma pergunta difícil, porque tem vários momentos que a gente dá muita risada em escala, só que lembrar assim do nada é um pouco complicado. Mas eu lembro que eu dei muita risada num vozerio uma vez, de cinema, que a gente tava fazendo Cruella na TV Group, e eu tenho meio que tipo um negócio de falar qualquer coisa que vem na minha cabeça. Que bom que as pessoas que estão em volta de mim também falam qualquer coisa que vem na cabeça delas. E aí, como é um filme de cachorrinhos ou qualquer coisa assim, a gente começou a dar nome pros nossos cachorros. Então o vozerio tava acontecendo, a gente tava, ai, porque o fulaninho, eu não sei quem, alguém falou. Não, eu sei quem falou. A Rebeca Zadra falou. Porque o Pipo. E aí a gente achou muito engraçado. E a gente começou a rir muito. E aí agora, em qualquer vozerio que às vezes a gente se encontra, ou mesmo com uma homenagem uma pra outra, a gente cita o Pipo. E aí a gente fala, ai, que eu estava passeando com o Pipo e não sei o que. E a gente dava muita risada. E foi um momento muito legal. E tipo, a gente faz isso até hoje. Então se você ouvir um Pipo num vozerio, você já sabe de onde veio. Pipo, cadê você? Vem cá! Pipo, comporte-se. Eu já soube que o Pedrinho contou uma história da Isaura. Infelizmente nós perdemos a Isaura recentemente. E a Isaura era uma figura que sempre tinha histórias engraçadas com ela. Eu tenho várias, tanto dentro do estúdio quanto fora do estúdio. Tava começando a dublar, devia ter uns 2 anos de dublagem. Isso é o que? Há uns 10 anos. E eu me lembro que eu estava entrando no estúdio e a Isaura estava sentada na sala de espera. E era final de ano. Eu tava levando 2 panetones, um em cada mão, que eu ia deixar na produção, pro pessoal da produção, não sei o que e tal. E eu entrando no estúdio, subi na escada assim, no que eu cheguei na sala de espera, com 2 panetones na mão, a Isaura não me conhecia. E nem eu conhecia ela pessoalmente, só o nome Isaura, né? Aí ela olhou pra mim, olhou eu com 2 panetones e falou, mas deve ser ruim demais. Deve ser ruim demais. E eu não entendi o que ela tava falando. Pra trazer presente pra diretor, mas deve dublar mal demais. E gritava, ela falava isso alto, porque era o jeito dela, era muito... Então a Isaura é uma pessoa cheia de histórias engraçadas na dublagem, e comigo teve várias. Olha, eu estou são sempre muitas emoções, né? Quando a gente dubla, a gente não sabe o que está por vir. Mesmo que seja um personagem fixo, a gente não sabe a história daquele episódio, daquele capítulo, enfim. Sempre me dão mulheres, personagens muito loucas pra dublar. Então eu sempre me divirto muito. Teve uma vez, inclusive, que nem eu, nem diretor, a gente não conseguia andar. Eu passei uma vez, a gente morreu de rir. Eu passei de novo, só de lembrar já começo a dar risada. É muito legal, porque as minhas personagens são sempre muito loucas. A gente teve vários, né? Se for lembrar, alguns até impublicáveis, mas um que eu lembro que foi muito engraçado, eu tava com um colega numa casa, um dublador, e a gente combinou de, na hora de gravar, não emitir som nenhum. Fazer de conta que a gente tava dublando, mas sem emitir som. E o diretor era pilhadíssimo, nervoso pra caramba. Então tá, ensaiamos, isso aqui, bom, gravando. E aí a gente fazia os gestos no estúdio e tal, como se estivesse falando e tal, e sem emitir som nenhum. E aí o técnico, pera um pouco. Aí o diretor, o que tá acontecendo? Não sei, não tá saindo som. Pô, fala alguma coisa aí. E a gente, e não emitia som. Virava pro lado do aquário, dentro do estúdio, e o técnico que nem louco. E o diretor começou a pegar no pé dele. O que tá acontecendo? Você não sabe lidar com isso? Caramba, você não é um profissional. Enfim, foi um quiprocó do caramba, e o diretor enlouqueceu, saiu da técnica, foi lá falar com a dona do estúdio, e o técnico desesperado. Nessa que o diretor saiu pra ir reclamar e tal, a gente chegou e falou pro técnico, falou, pô, não, estamos zoando, estamos brincando, caramba. Vocês querem acabar com a minha carreira? Vocês querem acabar comigo? O cara vai me matar. Enfim, foi um momento muito legal, muito engraçado. Ai, gente, no meu estúdio acontece muita coisa engraçada o tempo inteiro. Primeiro que eu sou uma figura, então sempre a gente deixa o clima engraçado, mas hoje aconteceu uma coisa muito hilária. Eu tava com uma pessoa que tava acompanhando a dublagem e com o dublador. E aí eu comentei com o dublador, assim, que tava gravando. Putz, se você não sabe, ela tá grávida, só que ela tá decidindo se vai ter ainda ou não filha. Ele, meu Deus, eu só acredito se ouvir dela. Eu falei, não, peraí, vai chegar a cena que ela vai falar isso ali. Como cena? Eu achei que você tava falando da pessoa que estava acompanhando. Eu, não, você tá louca. A gente começou a rir, porque foi muito ridículo eu falando da cena e o cara achando que eu tava falando da dubladora e falando na frente dela que ela ia decidir se ficava ou não com o filho. Essa é uma das
coisas pitorescas que acontecem no Estúdio 7 aqui da Unidub. É mais ou menos assim, essa é a vida do dublador, esse é o nosso dia a dia, com emoções fortes, rindo e chorando e às vezes ficando bravo também. Mas então, ó, pra que vocês me vejam sempre rindo, feliz e alegre, enche de like esse vídeo aí, dá um like sorrindo e se inscreve no canal, beleza? O próximo vídeo, quem sabe, vamos falar de choro, já que falamos de riso aqui, vamos falar um pouquinho de chororô, beleza? Valeu, gente, até a próxima.